A questão 4.3 diz o seguinte: um fazendeiro preocupado em não danificar o solo e fazer o plantio de café de forma correta, contratou um engenheiro agrônomo para avaliar a área que tinha disponível para uma plantação, em formato de um retângulo. O engenheiro percebeu que, para aquele terreno, as medidas dos lados podiam ser representadas por x² mais 6 e x². Sabendo que x é igual a 12 metros, determine a área da plantação. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer aqui o terreno, no formato retangular. Aí está sendo representado por x² mais 6. Então, esse aqui é o meu comprimento, x² mais 6. E por x². Então, essas são as dimensões do meu terreno. Então, ele quer saber, olha, determine a área da plantação. Ele quer saber a área, espaço de dentro. Sabendo-se que x é igual a 12. Então, eu sei que x é igual a 12, eu tenho essa informação. Então, o que acontece aqui? Para me calcular a área, é base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Então, eu sei que x vale 12. No lugar do x, vou substituir por 12. Então, vamos lá. Substituindo agora aqui, ó. x² mais 6, 12² mais 6. 12², 144 mais 6. Esse total vai me dar 150 metros. x². X representa 12, então vai ficar 12². E 12² é 144 metros. Então, agora, para mim calcular a área, basta multiplicar comprimento, que deu 150, vezes a largura, que deu 144. Então, vai ficar 150 metros vezes 144 metros. Essa é a área. Colocando a fórmula, vai ficar base vezes altura. Calculando, 150 vezes 144 vai me dar um total de 21.600 metros quadrados. Na questão 4.2, para fazer a decoração, ela usará gesso no contorno da placa. Expresse a medida desse contorno com uma expressão algébrica. Então, depois que ela juntou as duas placas, eu vou calcular o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados desta figura. Então, vamos lá. Para calcular o perímetro, eu vou montar uma expressãozinha aqui algébrica. P de perímetro é igual a 2 vezes, quanto que deu o comprimento? 4x. Então, esse comprimento aqui, ó, 4x. Por que 2 vezes? Porque perímetro é a soma de todos os lados, esse lado é igual a esse lado. Então, eu vou somar 2 vezes. Então, 2 vezes 4x mais a largura agora, representada pela letra x. Olha, x mais x. Eu também posso representar por 2 vezes x. Então, o total do meu perímetro vai ser aqui, ó. 2 vezes 4, 8x, mais 2x. E 8 mais 2, 10x. Então, aqui nesse perímetro, eu também tenho um monômio formado pela parte literal, que é o x, e pelo coeficiente, que é o 8 e o 2, formando 10. Este é o meu perímetro. E como vocês podem perceber, aqui no comprimento, eu também posso representar a soma de todos esses valores aqui, desses monômios, tá? Cada termo é chamado de monômio. Então, eu tenho aqui, ó, 1x mais 2x. Então, como é tudo soma e a parte literal é a mesma, eu posso somar. Então, como é que vai ficar aqui?
x mais 2x, 3x. 3x mais 1x, 4x. Então, esse é o total do meu comprimento desta figura aqui, ó. X mais 2x, formada pelos monômios, onde eu somei, porque a parte literal é a mesma, então ficou 4x. E a largura sendo representada por x mesmo. A atividade 4 se encontra na página 65 do caderno do aluno. Álgebra e o contexto geométrico, ou seja, a geometria através da expressão algébrica, ou seja, letras para representar as medidas de uma figura geométrica. Então vamos lá, lendo o problema para entender melhor o contexto. Cláudia está fazendo uma reforma e comprou 2 placas retangulares para colocar na parede e fazer uma decoração. Ela vai precisar juntar as 2 placas para que seu projeto dê certo. Ao juntar as 2 placas, sem sobrepô-las e sem deixar espaços entre elas, quais serão as novas medidas de comprimento e largura, de acordo com as indicações da figura abaixo? Então, vamos lá. O que a Cláudia quer fazer é o seguinte: tem as 2 placas, está separado, como podem ver acima, e ela quer juntar essas 2 placas. Então, juntando as 2 placas sem sobrepô-las, fica desta forma. E as dimensões são de comprimento, x mais 2x. Como podem ver aqui em cima, x mais 2x, que é a junção das 2 placas. E a largura permanece como x. Então, a largura não muda, a largura permanece x. Então, separadamente, comprimento. Como é que fica o comprimento dessa figura? Teremos o quê? Teremos o x mais x mais 2. Colocar dentro do parênteses, x mais 2x. Então, esse daqui vai ser o meu comprimento. E a largura? A largura é x, desse lado também é x. Então, não muda, tá? A largura não mudou porque a dimensão é a mesma, ó, é o mesmo tamanho, tá vendo? Então, x representa a largura.